Meu nome é Leon Malatesta, hoje eu sou um diretor de criação, vivo na Colômbia, eu estudei cinema na FAAP, teatro no Everton de Castro e sou um apaixonado e um profissional de comunicação. Eu conheço criativos que são criativos quase que espontâneos e que se mantiveram no mercado porque fizeram esse exercício de colocar a criatividade dentro de caixinha, outros que não aguentaram e viraram artistas. E conheço muito cara que, na essência, não era um criativo contumaz, mas que, na medida em que foi exercitando e olhando e buscando referências, foi criando essa massa cinzenta que a gente chama de criatividade. Eu acho que o criativo que me encanta é aquele cara que está sempre se desafiando a quebrar os limites, a quebrar o estabelecido, a quebrar o briefing, reinventando o briefing. Então, talvez o que me encanta no criativo é o criativo inquieto, o que nunca diz não para absolutamente nada. E o que mais me incomoda num cara que se diz criativo é aquele cara que diz não, é aquele cara que se auto-estabelece limites. Eu busco inspiração em absolutamente tudo. Eu busco inspiração em cinema, em desenho animado, nessas passagens profissionais que eu tive, seja na minha infância. Eu estou olhando para o trabalho de todo mundo, tudo que é legal do mercado, eu estou sempre tentando me atualizar. Adoro a molecada, adoro conversar com profissionais mais jovens, sempre que eu posso eu envolvo. Eu, quando vim para a Colômbia, como eu estava com o saco cheio de ser dono, não aguentava mais pagar conta, cuidar de funcionário, e eu falei, vou ser empregado, vou para a Colômbia, vou arrumar um emprego numa agência grande lá e beleza. E simplesmente não deu certo, velho. É outro mundo. Criativamente, a atuação da Colômbia é completamente diferente de todos os nossos métodos de trabalho. Os caras são super assustados com a nossa criatividade. E aí fiquei um pouco desesperado, sendo muito sincero, até comecei a reavaliar a minha carreira. Falei, puta, tô ficando velho. E aí, numa dessas, eu fui conversar com o Boticário. Eu tive um insight. O Boticário é uma empresa brasileira. Eu falei, pô, e hoje eu toco com eles, a quatro mãos, a comunicação do Boticário na Colômbia. Além do Boticário, eu toco a comunicação de outra empresa que chama Meiastol. O idioma você pega, o idioma você aprende. Agora, a particularidade do país, meu irmão, aí o bicho pega. Mas todas as experiências que eu tive até agora na Colômbia me levam a acreditar que a gente pode fazer escola aqui, né? Existe muito espaço, existe muito por evoluir. Eu vejo muitas coisas que se parecem às vezes com os nossos anos 90 e não estou dizendo que não tem exemplos positivos, tem. E eu gosto de um job que eu fiz com o Gil, que era muito legal, que foi o Homo 50 anos, e a gente fez um evento que era um jantar e que tinha um palco 360 graus, dividido em duas partes. Numa parte a gente tinha o Pedro Bial fazendo o alinhavamento da história, a linha condutora, e do outro lado a gente tinha a Denise Fraga fazendo os 50 anos de história e os 10 anos futuros de história, com teatro. E eram seis palcos em 180 graus, com cada uma das décadas. E a gente fez isso na fábrica da Unilever, a gente montou no estacionamento essa megalomania que eu estou te falando. E acho que é um projeto que eu, o Gil e a Tati fizemos de mão dada e que vale a pena ser recordado. Eu não sou volúvel, mas eu sou volátil. Eu busco inspiração em tudo que eu faço. Então, se em algum momento essa aventura chamada Colômbia não der mais o gás que eu preciso para me sentir feliz, para me sentir criativo, para me sentir up to date com a minha vida,
com certeza eu vou para novos rumos. Mas é isso, está tudo muito novo. Um ano de experiência no país, tem muita coisa para resolver no agora, antes de imaginar um futuro próximo, entendeu? Alessandra, eu fiz administração de empresas na AGV. Eu comecei trabalhando como consultora na KPMG na época. Depois de um ano, eu descobri que eu não estava feliz. E aí eu comecei a procurar se existia alguma coisa no mundo das agências por influência de amigos que eram diretores de arte e tal. E foi assim que eu fui parar no planejamento do banco de eventos. E de lá para cá eu passei do banco eu passei pelas Superproduções, da Super eu fui para Nossa e da Nossa eu vim para Nova York. Eu acho que tem gente que nasce com talentos e que tem uma capacidade de ter ideias que é inata, que desde criança é uma pessoa que já manifesta, se comunica através da criatividade. E eu acho que tem outras pessoas que, através de ir juntando referência, fazer pesquisas, se interessar realmente pelo assunto, conseguem desenvolver isso. O brainstorming é um ambiente da criação. Então, o planejamento vai fazer grande parte do trabalho, digamos, de um processo inteiro do lançamento de um projeto. A gente vai trabalhar, sei lá, 1/3 do trabalho é planejamento e análise e a parte de analytics. E a hora que a gente chega no insight e divide isso com a criação vai para o brainstorming e vai fazer o processo dela sozinha. E isso vai voltar a ser compartilhado com os outros times a hora que a ideia estiver mais ou menos construída. Mas aí, nessa hora de compartilhar as ideias construídas, entra planejamento, entra atendimento, né, entra a voz do cliente e entra a produção também. Porque, no fim das contas, a gente sabe muito bem as ideias têm que ser enviadas. Eu acho que a gente tem uma dinâmica, uma paixão, uma dedicação muito grande que outras culturas vem de um jeito diferente o dia a dia de trabalho. A gente se envolve pessoalmente, né? A gente se dedica e transforma aquilo em parte da nossa personalidade, da nossa vida. E isso faz com que o trabalho seja um trabalho também que reflete essa paixão, que reflete todo esse amor e essa energia que a gente põe nele. Então você tem que conseguir se comunicar bem no papel, no telefone, numa apresentação e por aí vai. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é você tem que ser, bem focado. Tem que conseguir colocar foco no que você está fazendo, ser uma pessoa que se organiza bem, que tem controle do fluxo do seu trabalho e acho que a terceira coisa é self-management. Você tem que conseguir ser uma pessoa que gerencia muito bem o seu tempo, gerencia muito bem o seu trabalho e se autogerencia sozinho. Entender o país onde você está, como as pessoas se relacionam, qual é a dinâmica de trabalho. E aí, no meu caso, entender o consumidor. Você acha que você chegou nos Estados Unidos, você já sabe, porque todo mundo conhece os Estados Unidos, já veio, né, viu todos os filmes da vida. Mas a realidade do dia a dia é bem diferente. Um projeto pelo qual eu tenho muito carinho é a exposição Chocolate, uma delícia de história, que a gente fez na Nossa para comemorar os 100 anos da Lacta no Brasil. O briefing inicialmente era para desenvolver uma exposição em volta de um livro que a Lacta editou para comemorar os seus 100 anos de história, e a gente devolveu para o cliente a ideia de não focar no livro, mas focar no chocolate, né? Na história do chocolate e na história do chocolate no Brasil, até chegar nos produtos da Lacta, como o Sonho de Valsa, Bis e todos esses chocolates que as pessoas realmente amam, que fazem parte da vida dos brasileiros. Mudando o foco, mas para contar a mesma história, a gente conseguiu que a exposição fosse para o Museu da Língua Portuguesa e foi um grande sucesso.
A gente recebeu mais de 15 mil pessoas em 12 dias de exposição, então foi um grande sucesso. A gente conseguiu criar um projeto que foi super relevante para a comunidade, para a cidade de São Paulo, e que muita gente se envolveu e muita gente se apaixonou. O que eu quero é continuar aprendendo, trabalhar bastante, mas também ter espaço para cultivar o meu dia a dia e as minhas paixões e a minha família, porque isso também faz a gente ser profissionais mais felizes, com mais referências, com mais vontade, trazendo mais coisas novas, né? Trazendo mais vivência, mas também que tenha equilíbrio e que eu consiga fazer as duas coisas com a mesma vontade. Olá a todos, meu nome é Bernardo Carvalho, eu sou diretor da The Bridge, que é uma rede global de criativos, e nós ajudamos as pessoas a encontrarem oportunidades fora do seu país. Eu trabalho no mercado publicitário criativo há 11 anos. Por esse período morei em Londres, Sydney, Brasil e agora estou aqui no Chile, Santiago. Eu já passei por muitas agências, como a DDB, Digitas, Agency Republic, no Brasil a NBS, em Sydney a Ogilvy, e agora aqui estou na Oliver, que é uma agência inglesa, e abriu filial aqui em Santiago. Além de agência, eu já lancei um estúdio de criação e hoje eu comando a The Bridge. A criatividade pode partir de qualquer lugar, de qualquer pessoa e de qualquer momento. O que eu aconselho para as pessoas que querem ser mais criativas é: comam comidas diferentes, vejam lugares diferentes, o próprio caminho que você percorre para o seu trabalho. Muito importante que você mude sempre que possível esse caminho. Converse com pessoas diferentes e, obviamente, leia diferentes tipos de publicações. É muito importante você desafiar o seu cérebro, colocando ele fora da sua zona de conforto. Em termos de contratação, quando eu contratei para os meus times, a primeira coisa que eu tenho mais interesse em descobrir é o que aquela pessoa faz fora do trabalho e como ela lida com as situações desafiadoras com outras pessoas no trabalho. Como trabalhar no mercado criativo e como entrar nas grandes agências, nas grandes empresas. Primeiro de tudo, faça o seu dever de casa, aprenda o máximo possível sobre as empresas, os competidores delas, as pessoas que nelas estão. Tente trazer algo a mais para a mesa. Traga boas perguntas para a sua entrevista, perguntas realmente interessantes. É muito chato entrevistar alguém que só fala de si mesmo. É importante a pessoa que está sendo entrevistada também entrevistar um pouquinho do entrevistador. Além disso, currículo, carta de apresentação e portfólio em inglês. O meu conselho final para o criativo que já trabalha no Brasil e que deseja trabalhar fora e que deseja conquistar outros mercados pelo mundo, caso já não tenha, realize alguns cases, algumas campanhas, alguns projetos utilizando marcas conhecidas, mesmo que sejam projetos pessoais. Faça um projeto para uma caridade, tente se conectar com as redes internacionais. Alguns exemplos, além do The Bridge, existe o The Dots, existe o Hive, com 2 Is, o Dribble, Working Not Working e muitos outros. E lembre-se, o conteúdo que você compartilha em qualquer uma das redes sociais está constantemente sendo visto. O LinkedIn é uma rede sensacional de trabalho. Use, mesmo não sendo muito amigável para os criativos. Lá você vai desenvolver uma rede de contatos sensacional. Então, é importante que você demonstre
a sua habilidade de abraçar a causa, de matar o leão por dia, de correr para o abraço com o resto do seu time. Todos juntos, de forma colaborativa e com atitude de camaradagem. Se você é criativo, técnico e parceiro, você não fica sem emprego. Espero que tenha sido útil e meus parabéns por ser criativo.